Inicia agora mais um programa na Vitrine, esse programa que é feito com muito carinho, especialmente para você. Lembrando que nós estamos ao vivo, o assunto é interessante, e se você quiser participar, participe pelo WhatsApp, gente, que é mais fácil da gente controlar as perguntas aqui, tá? Aí vai passar na sua tela aí o WhatsApp da TV, você entra em contato, deixa a sua pergunta no WhatsApp, que assim que der a gente vai estar respondendo, certo? Então, o assunto de hoje nós vamos falar dos paranormais, que são aquelas crianças que nascem roxas, que nascem com cordão umbilical enrolado no pescoço, tem dificuldade de parto, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas especiais, né? São paranormais, são médios, o que são essas pessoas diferentes? Para falar sobre esses assuntos, a gente está recebendo aqui o César Grisa, ele que é parapsicólogo e é um craque da área. Também Flávio Girol, aqui, meu colega, está com a gente sempre aqui, né? E o doutor Pacheco, doutor Wilson Pacheco, que é médico, né? E também trabalha com terapia haitiana, está aqui com a gente. Nossa, gente, hoje o programa vai ter informações valiosíssimas. Você que conhece alguém, ou que você mesmo que teve algum problema no seu parto, fique ligado, porque o assunto vai interessar muito. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Bem-vindo, meu colega Flávio. Boa noite, Cida. Boa noite ao doutor Pacheco, ao César. Boa noite à nossa audiência. E o assunto hoje o pau vai pegar hoje, hein? Vai ser bem legal. Boa noite, César. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cida. Boa noite, Flávio. Mais uma vez aí, estamos juntos. Boa noite, doutor Pacheco aí. Uma honra aí estar dividindo a tela com amigos. E vamos lá, né? Vamos lá. Boa noite, doutor Pacheco. Com a gente aí. Obrigada por ter vindo. Flávio. Boa noite, Grisa. A satisfação de estar ouvindo esse sobrenome pesado aqui em Florianópolis, pesado nesse sentido de consistente, de grande, né? Eu conheci o teu pai muito bem, tá? Uma figura marcante aqui na nossa cidade, um orgulho para nós. É um prazer estar aqui e um prazer estar mais uma vez aqui com o grupo, aprendendo um pouco mais. É verdade, gente. Eu tenho aprendido muito aqui com essas feras, né? Então, vamos começar falando um pouquinho, né? Paranormal, médium. Qual é a diferença, né? Entre esses nomes que se dá para aquelas pessoas que têm algum tipo de coisa que é além do normal, digamos assim. Podemos começar pelo César Grisa. Bem, eu gostaria de fazer uma colocação aqui para as pessoas que estão em casa também entenderem um pouco da nossa pauta do programa de hoje. Né? E além, claro, de a gente fazer esse link, né, com a questão dos processos de nascimento difíceis, com possíveis desenvolvimentos da paranormalidade ou a própria mediunidade, temos a questão da superdotação, que é algo bem importante de ser falado aqui hoje. Mas, respondendo a sua pergunta, Cida, esse nome, nós, em diferentes épocas, utilizamos nomes diferentes, né, para tratar essas pessoas que possuem esses dons. Mas médium e superdotado é a mesma coisa? Não. Médium, vamos pegar ali paranormal, que você falou, e médium, né? Isso. O médium, ele é um paranormal, mas normalmente, o Flávio pode explicar até muito bem isso, são paranormais específicos dentro de uma corrente, uma doutrina espírita, principalmente, né? Tá. Então, o médium é mais ligado à espiritualidade, certo? Espiritualidade, o lado kardecista também, né, Flávio? Ok. E o paranormal e o superdotado? Então, o termo superdotação está relacionado a situações onde a pessoa ela desenvolve em alguma dimensão da vida, em algum aspecto da vida, uma característica de especialidade. Então, com relação aos nascimentos difíceis, que
correspondem aí uma porcentagem até bastante grande hoje em dia, né, dos nascimentos, esses superdotados afetivos por anóxia ou falta de oxigenação, hipóxia, né, no nascimento, eles podem desenvolver características especiais, por exemplo, numa área artística, em habilidades físicas, eles podem desenvolver uma superdotação no lado apostólico. Então, nós vamos ter muitas pessoas, por exemplo, que vão buscar, às vezes, a vida religiosa, ou mesmo a vida apostólica necessariamente tem um vínculo mais forte, religioso e espiritual. Mas temos muitos padres, freiras, temos muita gente hoje trabalhando em centros espíritas, né, em centros de ajuda, que, com certeza, tem essa característica, né? Tem essa característica do apostólico, da pessoa que está ali sempre buscando ajudar o outro. Nós temos também aquelas pessoas que são líderes naturais, que desenvolvem uma certa liderança. E como eu falei, né? Muitas pessoas que desenvolvem o lado artístico, bom, né, e também no esporte, elas podem, muitas vezes, estar fazendo parte desse grupo de pessoas que nasceram de partos difíceis. Interessante, né, gente? Bom, antes o Pacheco e o Flávio estão loucos para falar, porque eles têm muita coisa para falar hoje. Mas antes, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu fui uma pessoa que nasci de parto difícil. Eu nasci com várias voltas de cordão e nasci totalmente roxa, né? Até eles diziam que, tipo, a minha mãe era branca e eu nasci roxa, nasci estranha, né? Até eu voltar ao normal e tudo demorou um tempo. Então, eu sou a mais curiosa aqui, né, para saber tudo que vai ser falado aqui. E sei que muitas pessoas nasceram dessa forma, né? Então, vamos lá, doutor Pacheco. Paranormal, médium, superdotado, qual é a sua visão? Bom, eu já participei e estudei bastante a religiosidade ligada ao espiritualismo, né? E hoje eu tenho um conceito um pouquinho diferente dessa questão da mediunidade incorporativa, que não quero nem entrar no mérito, porque eu acho que o Flávio aí tem muito mais conhecimento do que eu para tratar do assunto. Eu vou pensar o teu exemplo. Tá? O que acontece? O exemplo que aconteceu contigo. Sob o ponto de vista haitiano, então, quando se fala em haitiano, está se falando das teorias de todo o estudo feito por um médico alemão chamado William Reich, que desenvolveu a psicoterapia corporal. E ele, estudando as pessoas, ele percebeu de que em determinados períodos da vida, o indivíduo, se ele enfrentasse determinados problemas, ele seria atingido por imprints em que deixariam nele marcas. Essas marcas determinam os traços de caráter da pessoa. E quanto mais precoce isso acontece, mais grave é a situação. Agora, claro, nada disso, porque em medicina não existe sempre nem nunca, nada disso é matemático, né? Quando se diz que 2 mais 2, quanto é em medicina, pode ser 4, mas pode ser 3, 2, 1 e 0, porque nada é matemático, nada é médico. Então, o período de gestação é um período que exige de 2 componentes. Do feto, uma coisa chamada energia autógena. Da mãe, o que a gente chama de energia trófico-umbilical. Quando não há uma conjunção dessas 2 energias, ou mesmo havendo, durante a gestação, ocorrem problemas com essa mãe, isso pode determinar naquele novo ser uma série de imprints que vai determinar uma coisa chamada núcleo psicótico. Núcleo psicótico não tem nada a ver com psicose nem com doença psiquiátrica, é apenas uma titulação. E esse indivíduo, a tendência dele, porque a ideia que ele tem dentro do útero é: não vou sobreviver. Uma circular de cordão
para um feto que já está nascendo, é mais ou menos estar pendurado numa forca e conforme ele está progredindo no canal de parto, é o patíbulo abrindo e ele caindo. É mais ou menos a mesma situação. O pensamento é esse, não vou sobreviver. A reação corpórea para sobreviver é se retrair, se insistar. Então são aquelas crianças que a gente chama de insistadas, né? Elas têm o recreio na escola, elas não vão, não encaram, as extremidades são frias. Ora, e como é que essa pessoa sobrevive, então, no mundo? Ela sobrevive sendo muito especial, desenvolvendo habilidades especiais que não tenham o perigo de serem descobertas e não sobreviver. Então, essas habilidades, né, apenas até colocando para você, o indivíduo que a gente chama de núcleo psicótico, ele não é um psicótico, é apenas uma denominação. Pode ser alguém muito especial, que desenvolve habilidades, porque o ponto de ação nele foi essa região, olho, nariz, ouvido, encéfalo e pele. Então, habilidades, doenças, sim, né? Características dessas regiões, mas também pode ter habilidades especiais que os demais acabam não tendo porque o pensamento não é esse, não vou sobreviver. Né? Os outros não, eu vou ser abandonado, não vou conseguir, são outros imprintos. Entendi. Então, muito interessante. Habilidades. Flávio, meu amigo. Bem, nós temos aqui duas... Antes do Flávio falar, gente, alguém está com chiacinho na transmissão. Dá uma conferidinha aí, eu não sei quem é, não. Mas dá algum contatinho aí. Não. Opa, melhorou? Ok. Então, ok. Bem, não sei, também não sei. Dois olhares para que a gente observe. Um olhar técnico, um olhar científico, né, apresentado pelo Pacheco, pelo Grisa, de uma forma absolutamente clara. Né? Ou seja, a capacidade intelectual, as aptidões acadêmicas, os talentos especiais, capacidade psicomotora, pessoas que de tenra idade já saem tocando piano, é muito curioso. A gente vê isso cotidianamente aqui na internet e tudo mais. Né? Agora, dentro do âmbito da mediunidade, eu, desde de tenra idade, envolvido com a doutrina espírita e, sobretudo, dentro do núcleo espírita. Então, o que eu posso dizer para você, para a nossa audiência, e compartilhar com vocês, o que se tira de conclusão da fenomenologia espírita para alçar conclusões em nível psicológico, em nível emocional, em nível psicossomático, seja o que for, está superestimado. Nós não conseguimos tirar de fenômenos mediúnicos, seja eles quais forem, qualquer coisa que tenha ainda hoje uma simples e singela observação. Se você pegar o livro dos médiuns, por exemplo, uma obra técnica muito importante da doutrina espírita, que a maioria das pessoas que militam na doutrina espírita sequer tocaram nessa obra, o que o próprio Kardec e o Leon Denis falavam, a mediunidade incorporativa é a mais difícil. Ela é cuja probabilidade é a menor de todas. Né? E, no entanto, nós percebemos, dentro do âmbito religioso, quer seja nas doutrinas de matriz africana, principalmente da Umbanda no Brasil, que é uma religião brasileira, dissidente do movimento espírita e também do movimento espírita, o que se tem uma manifestação mediúnica, incorporativa, por uma única razão básica, é que aquelas pessoas que apresentam características que vão além da conta, que são pessoas mais especiais, essas pessoas, elas são assim naturalmente.
elas são talentosas, psicomotora, elas são, no âmbito da psicomotricidade, elas são talentosas intelectualmente, elas são precoces na assimilação de conhecimento e tudo mais. Quando você não tem isso, fica claro para mim, num olhar externo, num olhar de observação para o médium, que ele, por não ter isso, ele precisa ter alguma coisa que contemple essa característica, né? essa faltante. E aí aparece essa manifestação que, para mim, hoje, claro, ela é mais falseada. Por outro lado, você pode desenvolver outras habilidades, que não seja mediunidade incorporativa, que possa, de alguma maneira, ter uma sacada. Tá? Eu falo isso ao piano. Tá? A criança nunca tocou piano na vida dela porque nunca esteve próximo de um piano. Mas, de repente, ela apresenta essa característica psicomotora se ela for estimulada. Coloque-a sentada ao Flávio, piano. Oi? A gente está com um chiasso muito forte, não sou eu, viu? Eu estou quieta aqui. Não sou eu que estou fazendo isso. Por quê, amor? Mas eu penso que o Flávio está com um probleminha no retorno. Tá dando... Será que está dando com pau? Ó, a gente vai ter que descobrir o que é. Porque está dando muita interferência, está dando dificuldade para... Eu desliguei o meu microfone aqui embaixo, porque aqui embaixo tem um microfonezinho. Eu desliguei, liguei, não deu nada. O meu está desligado aqui, mas vamos lá. Então, essa é a colocação. A questão da mediunidade, não necessariamente ela se configura como um aspecto paranormal. Tá? Agora, se você me pergunta, Flávio, você é capaz de avalizar um processo fenomenológico de incorporação? Eu digo sim, com ênfase. Existem fenômenos que eu reputo como tal, mas ele é um fenômeno que ele não é uma coisa cotidiana, ele não é uma coisa com hora marcada, da forma como... Flávio, nos estudos da parapsicologia, né, principalmente nos estudos do sistema Grisa, essas capacidades supranormais, paranormais, né, essas capacidades mediúnicas, elas têm uma origem na ameaça de sobrevivência. Então, em algum momento da vida, principalmente na tenridade, seja na vida intrauterina, seja no processo de nascimento, seja até uma fase ali, enquanto criança, né, a gente vai observar o quê? Ameaças de sobrevivência que levam ao desenvolvimento disso que a gente chama de paranormalidade. Só que esse é o ponto importante para as pessoas entenderem. A paranormalidade não é algo que a gente controla, né? A maioria absoluta dos fenômenos parapsicológicos, eles acontecem de forma espontânea, né? Tanto que é muito comum quando alguém diz assim, eu controlo, eu consigo fazer algo levitar, eu consigo curar alguém. A primeira coisa que a gente desconfia nesses casos é se a pessoa ela é realmente uma paranormal ou se ela é uma charlatã, né? Porque ela está mostrando um poder que, entre aspas, todo mundo quer ter, né? Todo mundo gostaria de ter. Então, quando eu trago essa teoria dos superdotados, quero deixar bem claro aqui, que essa é uma teoria do Dr. José Ferrazzali, né? Ele escreveu um livro sobre esse assunto lá há mais de 30 anos atrás, e um livro que não teve interesse pela classe médica de ele continuar sendo publicado. Por quê? Porque para esse tipo de característica que se desenvolve com a situação de uma ameaça de sobrevivência, seja ali próximo do nascimento, no próximo nascimento, né? Não existe remédio para isso. Tá? Não existe, existe habilidades que são desenvolvidas, mas existem perdas também. Então tem aquela questão da lei da compensação, perco de um lado, ganho de outro. Né? A natureza é fantástica nesse sentido. A natureza César Pacheco, eu queria colocar uma questão para vocês. Tá? Foi claro para mim, para nós, para a nossa audiência aqui, que existe Nossa, gente. Um estímulo. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo e parou o chiasso. Um estímulo, melhorou. Dentre outros, que é essa urgência subconsciente de morte, que essa urgência
da sobrevivência como um fator estimulante para que eu desenvolva alguma habilidade. E garanta a minha sobrevivência no espaço e no tempo. Beleza. Então, eu queria que vocês fizessem contribuir conosco numa reflexão, porque, claro está, que nós conseguimos desenvolver esta habilidade num determinado momento da nossa vida. O cara que ficou perdido no meio da selva durante 30 dias e sai da selva sem nenhum arranhão, os arranhões que tem, sequer ter uma infecção. Como é que isso acontece? Mas, especificamente, as crianças, quando têm um trauma de nascimento. Deixar isso muito bem claro, que esse é o ponto focal da nossa conversa aqui. As crianças que nascem com traumas de nascimento. Um deles, cordão umbilical. O outro, por exemplo, a criança que nasce coroada, como foi no meu caso, de ter que nascer de parto pélvico, depois ser as crianças que nascem por fórceps e outras tantas coisas. Graças a Deus, ainda comentava no background aqui, que a minha mãe me estimulou muito a um fator muito específico, eu acreditei nisso e carrego isso comigo até hoje. E foi motivo de brincadeira do professor Pacheco aqui. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa ótica, dessa urgência eu gostaria até que o doutor nascimento. Pacheco, que é médico, desse uma explicação aqui para a gente com relação a essa questão do cordão, porque o cordão em si, ele não enforca, tá? O que acontece? Dependendo de se há volta de cordão no trabalho de parto, esse cordão esticar, ele vai diminuir a passagem de oxigênio, porque o bebê ainda está recebendo oxigenação via cordão umbilical, mas ele tem uma textura gelatinosa, ele como médico vai poder, né, deixar isso mais claro, ele não machuca, ele não vai causar enforcamento. Então, eu fiquei enforcado, não vou respirar. Não é isso que acontece, é porque a alma, ele estica, diminui a passagem do oxigênio, né? Então essa criança vai nascer roxinha por ter recebido pouca oxigenação. É isso, doutor? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, quando ele tem uma circular de cordão, diminui o tamanho do cordão porque tem uma circular em torno do pescoço. Quando começa o trabalho de parto, o que acontece é que parte do cordão, se não houve prolapso de cordão, por exemplo, ele está lá dentro do útero. E começa o trabalho de parto, e a criança começa a se projetar por dentro do canal de parto, de fato, vai estreitar o cordão e vai diminuir o fluxo sanguíneo. Então, a sensação é a mesma, é asfixia. Tá? E fica, na verdade, como a pele, né? A sensação tátil da pele é alguma coisa muito, 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 muito evoluída, e principalmente para quem ainda não despertou, não experimentou as outras percepções no mundo, está sentindo aquela volta em torno do pescoço, que era para ter nada. Um desconforto, né? Tem todo um desconforto ali. Exatamente. Tanto que quando a gente submete uma pessoa que passou por circular de cordão, e que isso foi uma situação muito grave no seu nascimento, a psicoterapia corporal, ela, às vezes, no divã, ela relata a experiência que tem a sensação de algo está apertando aqui. E a gente pede para que ela historie com a mãe, às vezes não sabe como é que foi. É diferente da Cida, que sabe exatamente como é que nasceu. Mas não precisa nem ir para o divã. Eu até a gola que é alta aqui, eu fico agoniada, eu não consigo... Exatamente. Então, mas realmente não é um enforcamento, né? Mas a sensação é aquilo que eu coloquei ali, inclusive, lembrando a abertura do patíbulo, é a sensação do que não vou sobreviver. Não, chegou o momento, não vou sobreviver. Não? Então, mas é exatamente como o Grisa falou, a compressão e estiramento do cordão e faz cessar. Mas eu gostaria de colocar aí para o Flávio uma coisinha. O Flávio colocou ali a pessoa que não sabe tocar piano, nunca tocou piano, e um dia senta e toca. Não?
embora de forma ficcional, né? Mas no meu segundo livro, exatamente, eu coloco, que é o Hormônio da Outra Vida, eu coloco uma teoria para isso daí. É uma teoria que eu chamo teoria da reencarnação física. Porque quanto é que guarda o nosso conhecimento, exatamente esse daí. Qual é o tamanho da molécula que guarda a nossa memória, levando em consideração que eu posso ter uma quantidade enorme de informação eletrônica que guarda num chipzinho pequenininho, né? E aí, o que eu penso será que não caiu na área de memória pelo acaso de várias existências, né? Lá, na área de memória de alguém, exatamente a memória de todo o conhecimento de um pianista. E aí, como é que eu acesso a um determinado arquivo no meu computador? Eu digito uma palavra-chave e dou o Enter. E o que é a palavra-chave para as pessoas lembrar de alguma coisa? Não se sabe, de repente pode ser, inclusive, um estado febril que a pessoa teve, naquele momento houve o Enter do computador dele. Aí ele levanta, vai lá, senta num piano que ele nunca sentou e acaba tocando uma série de músicas. Claro, isso aí daria 10 programas de discussão sobre possibilidade disso, né? Existe um caso... Pacheco, deixa eu te contar uma coisa. Uma experiência em cima dessa questão que o Flávio trouxe, do cara que começa a tocar piano, né? Assim, nós temos também o fenômeno da xenoglosia, que é o fenômeno parapsicológico, né? De pessoas que falam línguas que nunca aprenderam, mas normalmente em estados de transe, né? Eu tenho uma experiência minha particular. Eu sempre tive muita vontade de aprender a fazer malabarismo com bolinha, né? Ou com objetos, né? Então, eu não conseguia fazer com 3, que era o mínimo. E quanto mais eu colocava atenção nas bolinhas, mais difícil parecia, né? E um determinado dia eu simplesmente peguei 3 objetos e eu parei de colocar atenção nas bolinhas. E eu simplesmente coloquei a atenção, eu abri a minha visão, né? E confiei nos meus braços. E quando eu fiz isso, eu parei de olhar para as bolinhas e eu consegui fazer os movimentos e fazer o malabarismo com as bolinhas. Okay? Tipo, relaxei, entrei num estado diferenciado de consciência. Ou seja, sair daquela ansiedade, daquele estado de ansiedade, de tensão, de querer, né, colocar atenção para tentar controlar a coisa. Né? Confiei nos meus instintos. Né? É algo que é pequeno perto de alguém que vai tocar uma música num piano, né? Mas é. Então, né? É uma forma de entender. Está acontecendo um fenômeno interessante. Eu já vi alguns relatos nessa questão aí da Covid. Ontem eu estava terminando um curso e uma aluna me colocou que ela tinha que sair dali e tomar uma cerveja. Tá? E eu peguei e disse, mas gozado, eu não sou muito de cerveja. Ela disse, não, eu não era nada de cerveja, mas eu tive Covid e quando terminou a Covid eu agora sou insaciável para cerveja. Ora, né? Tem um relato de um médico que ele teve uma parada cardíaca, então teve experiência de morte, e após essa experiência de morte, até mais prolongada do que o normal, ele, de repente, quando ele voltou, ele começou a observar que ele passou a ter um certo ouvido para escutar música e passou a tocar música que era algo que ele não gostava. Inclusive, ele compôs uma música no piano, que é uma coisa dificílima. Exatamente, que é uma coisa dificílima. Então, o que eu penso é que tudo isso, assim como eu boto eletrodos e eu capto eletricamente os sinais do coração, os sinais do cérebro, os sinais estão por aí, rodando no universo, tá? Gravados aí numa matéria que a gente não conhece, né? Que matéria? O éter, sei lá. Tá? Mas está aí.
E a gente tem a capacidade, qualquer um de nós tem a capacidade de acessar. Uhum. Mas por que a gente não acessa? Porque não desenvolveu, não consegue abrir para essa capacidade. E que uma pessoa que passa por determinadas experiências, como talvez até essa questão de uma gravidez muito ruim, de uma circular de cordão, no caso, nasceu roxinha porque estava com hipóxia, né? Então devia estar com alteração de batimento cardíaco, ou seja, no limite para não sobreviver, mutatis mutandis, pegando o médico da experiência de quase morte e uma experiência de quase morte de um feto ou de um bebê em trabalho de parto, pode desenvolver isso. O que é que se fala sempre quando se pratica yoga, né? É tentar fazer o domínio da mente sobre o corpo. Quando a gente vê as pessoas fazendo coreografias de asana, tem coisa que seria quase que impossível. Como é que o cara segura o corpo inteiro só com 5 dedos no chão? Não é com a mão espalmada, é com 5 dedos. Fisicamente é impossível isso. Né? Fisicamente é impossível aquilo que a gente vê de malabares chineses, tal, que dão quase um nó no corpo. Mas eles conseguem com uma facilidade. Então, o que acontece é que a gente, principalmente nós ocidentais, ainda temos muito corpo dominando sobre a mente. Né? E aí, para nós, fica mais difícil. Quando a gente vai para o Oriente, acaba vendo isso com muito mais facilidade, porque eles têm um trabalho mental. Então, tudo está acessível. Eu tenho uma dificuldade imensa para inglês. Eu gosto de francês, gosto de espanhol, estou dando uma olhadinha em italiano, estou gostando, mas inglês não tem jeito. Tá? Mas, na verdade, eu não aprendi ainda aos 66 anos a dizer que não, é acessível como é acessível para todo mundo, não é verdade? Então, eu acho que tudo isso está aí, é uma grande biblioteca que qualquer um pode acessar. Alguns, então, em decorrência das suas características pessoais, conseguem com muito mais facilidade. Né? Isso são virtudes, assim como defeitos. A questão é, onde está, né, essa memória coletiva, claro. Essa memória... Né? Será que ela faz parte do inconsciente coletivo? Eu acredito que ela está em todos os lugares, está no inconsciente coletivo, é uma vibração, né? Então, é algo que a gente pode acessar, que está fora de nós, ou é algo que faz parte? Sim. Né? Quer ver uma coisa? É algo que está dentro de nós. Claro, porque testar o funcionamento de qualquer coisa, eu posso testar um hiperfuncionamento, como testar um hipofuncionamento do indivíduo que é normofuncional. Então, se nós pegarmos aí os estudos do histerismo do Freud, ele pegava pessoas que não enxergavam. E ele hipnotizava e a pessoa enxergava. Ou seja, a cegueira era a cegueira em decorrência do quadro histérico. Pessoas paralíticas, não saíam da cama. E ele hipnotizava, e inclusive tem no filme, eu acho que é Freud Além da Alma. Freud Além da Alma, isso mesmo. Experiências em que ele pega... agulha, né, e atravessa e a pessoa não sente o membro, está paralítico e não sente. Ele hipnotiza, a pessoa passa a ter sensibilidade e motricidade. Ô, Pacheco, na época que o Freud utilizou a hipnose, né, era algo ainda muito primitivo, diferente das práticas caminho com a fogueira, que nós utilizamos hoje, né? Os estudos dele com o Charcot ainda era a base da vela, enfim, de cansar, né? Usar da fadiga sensorial, da fadiga para hipnotizar. Então, vencia a pessoa no cansaço. O que acontece? Por que o Freud desistiu de usar a hipnose? No começo, como médico, ele atendia muitos pacientes, como você disse, né, histéricos, neuróticos, que são esses sugestionáveis. São as pessoas sofridas, muito sugestionáveis, e se eu chegar e falar para ela 3, 2, 1, durma, ela vai dormir. Entende? Sim. A capacidade de hipnotizar não está na técnica ou simplesmente na capacidade do hipnotizador. Eu digo assim, o poder do feitiço nunca é do feiticeiro, é sempre do enfeitiçado. Exatamente. Certo? Então, assim, se eu sou suscetível à hipnose, eu não preciso de uma técnica de muito tempo, nem nada mirabolante para fazer com que aquela pessoa entre em transe. Quando ele começou a atender outros tipos de pacientes que fugiam dessa classe,
né, que ele se tornou médico famoso e começou a tratar de outros distúrbios, ele começou a encontrar pessoas que não eram tão facilmente hipnotizáveis dentro daqueles métodos. E foi aí que ele começou a se frustrar, e aí ele buscou uma outra alternativa, que foi a criação, né, do método que ele passou a utilizar ao longo da vida dele, da associação livre, como uma forma de acessar o inconsciente. Né? Sim. Escuta, quer dizer, então, que nós podemos, nessa altura da nossa conversa aqui, parece que, para mim, a mim me ficou claro que esse estado alterado que a pessoa pode chegar, ou mesmo se estabelecer num estado, num outro nível de consciência, num outro status consciencial, é possível que isso aconteça diante de um trauma. É possível que isso aconteça, a partir de um trauma. Nós falamos da criança no início da sua, no momento do seu nascimento, e falamos também de pessoas, exemplos múltiplos aí, de pessoas que foram para o divã com questões conflitantes e que, a partir de um determinado estímulo, quer seja um estímulo hipnótico, quer seja um relaxamento, ou mesmo até as experiências que o próprio Freud fez utilizando droga, enfim, que fez com que o indivíduo vá para o próximo. Claro, nada hipnotiza mais o ser humano do que suas próprias emoções. Não tenha dúvida. Sentimentos e emoções. A pergunta é, né, nós aqui estamos livres, estamos num estado normal, ou nós estamos hipnotizados e não sabemos? Até que ponto nós vivemos hipnotizados e não sabemos? Tem um autor chamado Maxwell Maltz, que ele ficou célebre com uma frase. Ele diz o seguinte: mais importante do que hipnotizar as pessoas é deshipnotizá-las. Certo. Nós estamos hipnotizados hoje por tudo. Nós Por estamos tudo. hipnotizados pela mídia, nós estamos hipnotizados pelo que a gente, pelos estímulos que a gente tem no dia a dia, a gente está hipnotizado pela internet, pela televisão, né, pelo cinema. Nós estamos hipnotizados, somos influenciados o tempo todo. Então, tanto que existem as técnicas de auto-hipnose, né? A própria programação mental não deixa de ser um acesso desse tipo. Mas eu fico agora um pouquinho em dúvida. O print que você falou, Pacheco, o print que você falou, associando com a terapia haitiana ali, são as programações mentais, né? São programações, programinhas. Só que o imprinting o imprinting é um ato negativo sobre a pessoa, né? Porque não existe imprinting positivo, ele vai ser sempre negativo. Então, vou puxar um pouquinho à frente para que fique mais claro. Vamos lá, para a segunda fase intrauterina, que é chamada fase ocular, e vem a segunda fase, a partir do nascimento, que até 10 dias após o nascimento continua ainda com características intrauterinas. A criança ainda não está totalmente pronta, inclusive a questão do lacrimejamento dos olhos. Né? Mas a segunda fase, que aí tem um entrelaçamento, que ela começa enquanto a outra ainda está existindo, que é a amamentação. Então, o que é um imprint negativo de amamentação? Não mamar, é mamar sem qualidade, mamar com qualidade ser interrompido bruscamente antes do tempo normal de amamentação, ou mamar durante longo tempo. Quando se fala em longo tempo, a gente fala aqui crianças que mamam 6, 7 anos. Isso é um imprint negativo. Bom, quanto que esse imprint negativo vai atingir uma pessoa? A história do 2 mais 2. Pode ser que um imprint negativo pode ser, né? Eu estou botando negativo para ficar mais claro, mas o imprint, né? Pode ser nenhum, levíssimo, leve, moderado, grave ou gravíssimo. Qual é a consequência? Pode ser nenhuma, levíssima, leve, moderada, grave ou gravíssima. Depende do indivíduo. Não necessariamente no mesmo paralelismo. Eu posso ter em alguns um imprint gravíssimo e acabou tendo uma consequência levíssima. Tá? Em outros, ao contrário. Então, o que acontece? Esse imprint vai determinar, por contraturas musculares de determinadas regiões,
o traço de caráter do indivíduo. Então, nesse traço de caráter, eu posso, inclusive, amenizar isso com hipnose, ou seja, quando eu boto o indivíduo em hipnose e submeto ele a uma regressão, eu estou entrando numa seara aqui nesse momento que eu não entendo, então eu estou conjecturando, tá? Boto o indivíduo em regressão, e esse indivíduo me demonstra, já dentro do exemplo que eu estou dando, que ele amamentou, ele queria mamar e não recebeu, né? Quer dizer, a criança nasce, a primeira coisa que ela tem que ser colocada é no peito da mãe para poder começar a mamar. Não recebeu, eu posso, inclusive, trabalhar hipnoticamente para que esta chaga que está lá aberta seja cicatrizada. Né? Ou, conforme o Reich dizia, eu trabalho, então, com o estímulo do sistema nervoso neurovegetativo, que a terapia reichiana não é hipnose. Pelo contrário, está bem acordado e a gente faz com que aquilo que provocou o medo, que a verdade é essa, o imprint sempre vai provocar medo. E o que é que o medo faz? É a origem de tudo. Tá? Eu tenho que pegar aquela cena e transformar através de movimentos musculares em uma situação colinérgica, situação vagal, relaxante, prazerosa. Tá? Entendi. Então, quer dizer que um parto difícil pode provocar pânico, pode provocar claustrofobia, essas coisas? Tudo, porque, na verdade, o medo, quanto mais precoce é esse ser, mais graves são as consequências. Né? Se pegar o indivíduo que teve problemas na amamentação, o que ele vai ser é extremamente brigão, falador, depressivo, mas, ao mesmo tempo, é extremamente carinhoso, amoroso. Por quê? Porque quer mamar. Entende? Então, os traços de caráter não são defeitos, eles são traços de caráter. São características, né? São características. Características. Ser é único. Agora, quando é que isso é problema? Quando é que o traço de caráter precisa ser tratado? Quando ele começa a incomodar o próprio indivíduo e os que estão em volta. Ou os que estão em volta. Aí é que a gente tem que... Na verdade, não é tratar, né? É flexibilizar o caráter. Que a hipnose pode fazer isso tranquilamente. Interessante, né, gente? Dizer que uma coisinha... Eu estou pensando na responsabilidade das pessoas, principalmente os médicos que estão fazendo o parto, o pessoal todo envolvido, né, nessa coisa de criança e de nascimento e tudo. Tudo é muito marcante nessa fase da vida, né, Cida? Porque é bem complexo. Por exemplo, eu sou um exemplo disso que o Pacheco está trazendo. A minha mãe me contava que eu nasci, eu mamei durante 2 semanas, né? Ela achava que eu estava sendo nutrido com o leite dela. 2 semanas depois foram me pesar. Eu tinha nascido com 2,9 kg. Eu baixei para 1,9 kg. Eu perdi 1 kg em 2 semanas. Eu estava morrendo de fome, eu estava passando fome. E o que me salvou? A mamadeira. Resultado, eu tomei mamadeira até os 7, 8 anos de idade, porque ficou linkado para mim que a mamadeira me salvou, né? E, enfim, era o alimento que me nutria. Então, cada isso gera um tipo de programação, de experiência, e isso tudo vai, de certa forma, estar sendo gravado na mente subconsciente com muita força. Né? Uma coisa que acontece... Pode falar, Pacheco. Aparelho ortodôntico, Grisa? Sim. Claro. Provavelmente vou ter que voltar a usar, né? Exatamente. Agora, eu sei que a gente tem ainda um tempinho, mas assim, algo que é bem interessante desse estudo aí dos superdotados afetivos, tá? Onde ele explica a questão, doutor, da falta de oxigenação, como é que ela se dá, mais ou menos assim, de uma forma bem resumida. Nós temos ali um tempo de 0 a 3 minutos, normalmente, que é normal a gente ficar com baixa oxigenação, né? E que nada acontece. Num tempo de 3 a 7 minutos, eles observaram que existem microlesões, ou seja, perda neuronal pela falta de oxigênio. Né? Só que, como são microlesões, elas não aparecem em exames de imagem,
e elas são muito pequenas, né? Existe toda uma estimulação dos neurônios em volta para compensar e fazer o trabalho daqueles que morreram. No período de 7 a 10 minutos, nós temos as lesões graves que vão levar a pessoa, né, a ter um comprometimento, às vezes, né, da fala, cerebral, psicomotor. E os 10 minutos para frente, sem oxigenação, com pouco oxigênio, pode causar morte cerebral. Né? Então, é interessante, porque vejam que eu tive uma perda neuronal por falta de oxigênio. Neurônios morreram, mas os neurônios que sobreviveram em volta encontraram forma de se conectar. Nossa, já sou loira, se eu perco os neurônios, então... uma estimulação cerebral que leva exatamente esses indivíduos a terem a questão do pensamento acelerado, enfim, de terem essa dinâmica mental cerebral, né, mais intensificada. E um outro ponto importante que eles colocam é que esses indivíduos, eles fogem daquele padrão normal de o hemisfério direito funciona mais para isso, e o hemisfério esquerdo funciona mais para aquilo. Eles fazem, os dois hemisférios funcionam ao mesmo tempo para tudo. Eu queria aproveitar e fazer um desenho disso para a nossa audiência aqui, pô. Do jeito que você falou, é exatamente quando nós temos um equipe, porque essa construção do tecido neural, a mim me parece, eu acredito que isso sirva como uma metáfora para a nossa audiência. Você tem um computador que está funcionando com uma determinada velocidade, aí você vai lá na loja, lá no meu amigo, lá no Luiz, lá na JNC, fala: ô Luiz, escuta só, velho, eu queria comprar um pentezinho de memória para aumentar, colocar mais 16 GB aqui de memória. Tá? Então, ele fala: não, tranquilo, vai lá. Então, existe um espaço ali na placa do computador que eu posso colocar mais alguns, entre aspas, alguns neurônios a mais para fazer com que o equipamento funcione com um pouquinho mais de velocidade. Eu posso usar essa analogia, César Pacheco? Eu acho que você está aí colocando mais massa cerebral. Não, apenas como uma analogia da dinâmica cerebral. Apenas Olha, gente, eu não sei o que acontece, mas eu me identifico com tudo que o César falou ali. Eu sou uma pessoa que pensa muito rápido e eu estou aqui pensando uma coisa e resolvendo outra. E às vezes à noite eu acordo resolvendo uma coisa que eu não consegui resolver de dia. É uma coisa bem louca. E é uma característica na sala de aula, por exemplo, para pessoas assim que estão estudando, elas aprendem colocando pouca atenção porque elas são muito distraídas, elas se distraem facilmente, mas elas aprendem. E tudo que elas colocam interesse, elas aprendem com muita facilidade. Mas, no entanto, elas perdem interesse facilmente. Uhum. Então, normalmente, são pessoas que não têm maiores dificuldades. Interessante que o meu filho é assim também. Não são aqueles alunos nota 10. Eles não vão ser nota 10. Nota 9, 10. Eles vão ser alunos medianos. Mas, eles fazem parte daquele grupo de pessoas, né, que a gente diz: pô, o cara só tirava nota 7 no colégio, e olha só, né, ele achou um nicho de mercado aí, o cara, né, explodiu. Né? Ele é um gênio. Ele, né, os colegas dele lá que tiravam 10, hoje não tem tanto sucesso, né, não conseguem ter os mesmos ganhos, por exemplo, que ele está tendo naquele nicho de mercado naquele ano. Olha, gente, ainda bem que eu consegui entender isso cedo, porque senão eu teria estragado meu filho, sabe? Que também nasceu com o cordão e também nasceu com problema assim, porque é difícil lidar com uma criança assim. O meu chegava no colégio, tinha trabalhinho de todo mundo, e o dele estava sempre aéreo. Amamentasse ele? No caso de amamentação, até 3 meses. Até 3 meses. Porque Depois... uma amamentação de qualidade, né, sob o ponto de vista haitiano. Tem um microfone de novo aí, eu acho que não sei se é o meu computador. É algum contatinho. Já troquei caixa de som e tudo aqui, mas não está adiantando. Vamos ver se corta. Cortou. Para mim, não. Cortou. Não, eu cortei o microfone. Para mim, não. Pois é. Bom, mas o que acontece, na verdade, Mas vamos lá. Hoje, os estudos da plasticidade
plasticidade cerebral mostram o quê? A gente tinha a ideia no passado que as conexões cerebrais estavam feitas e pronto, aquilo não se mexia mais. Hoje, sabe-se que a gente passa 24 horas por dia fazendo sinapses neuronais. O que a gente tem são vias neuronais prontas. Então, para mexer o corpo, eu tenho uma via, conscientemente, eu tenho uma via chamada piramidal, ela está ali pronta. Agora, todo o restante de rede que mexe com todas as outras áreas do cérebro vão acontecendo sempre. Porque se não acontecesse, a gente teria assim, ó, imagina, né? A gente cria afetividade por um bicho, não criaria. Para criar essa afetividade precisa ter conexões cerebrais, a partir do momento que esse animal chegou na vida da gente. Tá? Senão não aconteceria isso. Tá? Então, acontece. E aí, a prova de que a gente pode, inclusive, incrementar o encéfalo é o que hoje se sabe, por exemplo, como é que a gente combate a pessoa de ir caindo, como é que a gente tenta combater, ou pelo menos retardar a demência senil, o próprio Alzheimer, é exercitando o cérebro. Um dos exercícios assim, extremamente salutares, bem bons, né? Bom para fazer, palavra cruzada, por exemplo, que exercita está puxa da memória, está trabalhando com a memória. Né? E quem se mantém em atividade. Né? Normalmente vai acontecer isso a partir do momento que para a sua atividade. Então, isso é possível. Aí o preparo, de novo, vem aqui. Se a gente não tem condições de trabalhar com auto-hipnose, por exemplo, para programação mental, programação psíquica, programação e manutenção das suas áreas cerebrais, né? Aí precisaria do intermediário, de quem faça isso. E aí tem que entrar, como o Grisa falou, existem pessoas que têm dificuldade, né? A gente tem que utilizar um mecanismo que facilite essa pessoa de entrar. Por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, tem um camarada que trabalha no setor de hemodiálise. Ele fez o seguinte, ele viu que era muito mais fácil entrar nas pessoas pela religião. Aí ele deu uma estudada geral em religiões, né? E hoje, o que é que se tem? Hoje se tem dois grandes grupos, por exemplo. Nós temos os cristãos e os não cristãos. Dentre os cristãos tem os católicos, evangélicos, espíritas, e o nome do médico chama Salvador Arruda. E ele mesmo diz o seguinte, se o camarada é cristão, ele se apresenta como Dr. Salvador. Se o camarada é de matriz africana, ele se apresenta como Dr. Arruda. E ele começa a conversa com a pessoa sobre a religião da pessoa. Que legal, ótimo! Ele convida, vamos fazer uma oração, então, para que tudo corra bem. Está desligado, Flávio, tem o microfone. E a Arruda é bem sugestivo. Bem sugestivo. Ele vai no visita olhar para a mão e deixa a mão mais ou menos um meio metro, vai olhando para a mão e vai abaixando, quando toca na testa o cara dorme. E aí ele faz o botão para entrar com o catéter pela subclave lá no período e o cara hipnotizado somente. Acabou o procedimento, desperta, voltou ao normal. Interessante, volta né? Tá? Exatamente. Então, aí, dentro daquilo que o Grisa estava falando, pessoas que são mais difíceis, né? Mas aí o hipnólogo tem que encontrar o caminho que seja mais fácil. Tá? Quando eu fiz o curso lá com o Fábio, me lembro que tinha um camarada na sala que ele era tatuador. E ele queria exatamente hipnotizar as pessoas para não sentirem dor na tatuagem, tal. Só que ele passou o curso inteiro, 2 dias, dizendo, não, eu sei que ninguém consegue me hipnotizar. Ninguém até hoje conseguiu. Ninguém conseguiu até hoje. O Fábio não deu bola para ele o curso inteiro, assim, no sentido aí, então vem cá. Aí o Fábio dizia, não é possível, não, realmente, tem pessoas que não dá, realmente. A gente tem que entender que tem pessoas que não dá para o final do curso, com uma distração do coffee break de final de curso, o Fábio botou ele a dormir. Ou seja, existe um momento... Pegou desarmado, né? Claro, porque quem vai fazer a hipnose tem
tem que saber o momento de dar a ordem. Né? Uhum. E aí, quem não sabe, acaba fracassando. Por isso que eu não tento, porque eu não me acho nem um pingo com experiência para saber. Pacheco, na hipnose, principalmente... Né? Mas eu acho que você se daria bem, Pacheco. Acho que se daria bem. Será? Só acho que sim. Bota fé. Eu vi Olha só, gente. Eu vi de um amigo meu uma vez, o pai dele era um grande hipnotizador, né? E de palco. E aí eu perguntei para ele, me diz uma coisa, qual que era o segredo do teu pai? Né? Fazia as pessoas lá, né, entrarem em sono hipnótico no palco e tal. E ele disse, uma vez eu perguntei isso pro meu pai. Meu pai me respondeu o seguinte, tu tem que ser cara de pau. Uhum. Então é questão realmente, ter a coragem de estar ali. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. É mais fácil hipnotizar as pessoas em palco, diante do público, do que numa sala de atendimento. Acredito. Tá? Nós temos 5 minutos, gente. Só para falar para vocês aqui, e para a nossa audiência, que eu já desafiei o César a gente fazer uma dupla na rua. Eu não tenho problema nenhum. Gente na rua, hipnotizar o pessoal na rua, que é bem tranquilo. Vocês vão sair por aí. Cida, eu sou tão bom com a hipnose que eu hipnotizei o Flávio, ele ficou de calcinha e sutiã e ele não lembrou. Mas eu imagino. A questão do palco é que o grande macete é quando tu pedes para vir pessoas ao palco, tu na hora que chega no palco, tu diz, não, você pode voltar. Com isso, tu deixasse os que ficaram completamente vulneráveis. Eu acredito que vocês 3 juntos não ia sobrar um ser na face da Terra que não seria hipnotizado. Vocês dariam um jeito. Não, Cida, comigo não. Porque exatamente isso. Eu nunca tentei fazer com ninguém. Mas o César ia fazer e você ia dar ideias. Exatamente, como é que eu vou te dizer? Subestimar ou prostituir a técnica. Né? O César ia fazer, você ia dar as ideias e o Flávio ia dizer o que estava certo e que não estava. Isso está acontecendo muito, infelizmente, hoje, essa banalização da técnica de hipnose. Infelizmente, isso é... São duas coisas, né? São duas coisas. É a banalização da técnica e a negação da técnica, transformando ela em milagre. Por exemplo, aquele negócio do cara passar o paletó por cima de um monte de gente caindo, aquilo é hipnose. Uhum. Aquilo é hipnose. Né? Tanto que é dito antes. Vai acontecer isso, tal. E outra, são pessoas escolhidas como... Exorcizar o diabo num culto religioso é hipnose. Exatamente. Então, gente... A gente tem 2 minutos, tá? E eu gostaria de falar que o pessoal que está aí nos assistindo, que nos assistiu até agora, né, da importância de ver um indivíduo como indivíduo. Então, tem crianças que passam por traumas e não sentem nada, outras ficam um pouco com problemas, outras acabam tendo problemas. Então, cada ser humano é diferente. Às vezes, rotular as pessoas, querer colocar tudo no mesmo padrão, é complicado, porque acaba perdendo, às vezes, os valores, né? Como o César disse, aquela criança que, de repente, não vai bem na aula, pode ser uma pessoa super de sucesso no futuro. Eu tenho exemplo disso, gente. Meu filho era chamada direto. Eu pensei, nunca que vai dar alguma coisa na vida. Em pouco tempo, sem estar formando, ele estava dando orientação para os professores da universidade, dentro da empresa que ele trabalhava. Então, aqui, Cida, o pessoal não deixar de assistir um filme chamado Como Estrelas na Terra, que mostra o caso de uma criança com dislexia, que naturalmente ia se dizer que aquela criança seria um fracassado total na vida. E exatamente o filme mostra que as pessoas têm outras habilidades, né? E não necessariamente aquilo se rotula como normal. Procure um profissional adequado, né? Procure uma ajuda, que com certeza cada ser humano tem um potencial. O negócio é a gente encontrar e saber, né, por que está acontecendo aquilo, enfim. Eu deixo rapidinho, um minutinho para cada um se despedir. César.
somos um potencial latente, né? E precisamos aprender a desabrochar o nosso potencial, independente, né? Independente da área que nós vamos atuar, independente da área que nós vamos colocar nossa energia. É importante a gente passar essa mensagem, né? O mundo tem espaço para todos. Pacheco? Bom, em primeiro lugar, externar aqui a satisfação de estar com vocês, e o César Gris aqui, né? Lembrar principalmente do grande homem que é pai. E dentro da tua mensagem, Cida, é que seja a abordagem que tiver que ser feita, né, por hipnose, psicoterapia corporal, que o indivíduo tenha um pouco ortodoxia no que está fazendo. Não, a gente tem visto aí dentro da área de corporal muita gente fazendo o tratamento não ortodoxo. E aí o que acontece? Quem sistematizou com base em ciência, com base em observação, que se a gente altera essa ortodoxia, esse protocolo, a gente, na verdade, está quebrando alguma coisa que é muito marcante na pessoa, né? Então, agradecer aí a chance de estar falando aqui, conversando um pouquinho e aprendendo, principalmente, né? Flávio, um abraço, César também, e agradecer a Cícida aí ao programa. Obrigada. Flávio? Bom, eu queria só deixar uma mensagenzinha, puxando um pouquinho para o lado místico-religioso, dentro dos movimentos de matriz africana, quer seja o candomblé na sua expressão máxima, quer seja dentro do movimento budista aqui no Brasil, eu quero falar um pouco, só fechar com a questão do rito. Toda vez que você ingressa num ambiente como esse, num ambiente místico-religioso, e num ambiente litúrgico, o objetivo fim é despertar a sua potencialidade, aquilo que é virtuoso em você. E no cantar dos tambores, quem é seu orixá? No cantar dos tambores, quem é a sua virtude? No cantar dos tambores, o que Deus está dizendo através de você. Então, independente do que você seja, se você seja um profissional liberal, ou um paranormal de alta potencialidade, ou uma pessoa com altíssimos recursos cognitivos, ou uma dona de casa, ou você que esteja nos ouvindo, a única coisa, seja feliz. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Obrigado, Pacheco. Obrigado, César. Vocês são especiais. Cida, meu amor. Beijo para você. Obrigada, gente. Nossa, eu que agradeço, né? Agradeço demais estar aqui com vocês, admiro cada um de vocês, o potencial de vocês e o trabalho sério que vocês fazem, né? E é muito legal, porque cada vez que a gente está junto, a gente aprende muito, né? Eu só digo uma coisa, de tudo que eu tenho de experiência na vida, acredite em você, porque querer é poder. Se uma pessoa pode, a outra também pode. Então, basta a gente se dedicar e querer de verdade que a gente consegue as coisas, né? Seja paranormal, médium, ou um pouco paranormal, ou mais paranormal, ou um pouco médium, todo mundo tem potencial. Gente, até semana que vem, que a gente vai falar sobre as curiosidades da Índia. E a gente espera vocês aqui com a gente, tá? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.